Queridos, nós nesta noite vamos comentar aqui um tema, conversar um pouco com vocês na palavra de Deus. E o nosso tema hoje é cicatrizes. Que é isso, pastor? É programa médico? Não. Cicatrizes, você vai entender já já. Pega a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Vamos ver aqui, nós temos 3 principais textos para ler, 2 no Antigo Testamento, 1 no Novo Testamento, para nós conversarmos um pouco. 1 Reis, capítulo 19, eu quero fazer a leitura com vocês, aqui no verso, primeiro no verso 4, e depois vamos ler mais alguns versos, eu vou indicando para vocês. Diz assim: e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Agora quero ler o verso 10 com vocês. Diz assim: ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Agora o verso 13: quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Amém. Daqui a pouco iremos ler alguns outros textos. Mas, queridos, nós temos um relato bem conhecido que esse fato na vida de Elias foi muito marcante, para a gente entender por que Elias falou isso, né? Ele está num desabafo, falando com Deus. Primeiro nós lemos que ele estava no deserto, ele tinha caminhado um dia inteiro, e ele pediu para morrer, e depois Deus o animou mais uma vez, e ele foi para uma caverna, e ali ele ficou reclamando. Depois de um tempo ele reclamou de novo com Deus, e aí Deus lhe deu uma resposta. Mas por que Elias chegou nesse ponto? Vamos entender um pouco dessa história, para quem não está a par de toda a história bíblica. O que acontece? Elias aparece no começo do livro 1 Reis, falando com o rei Acabe, né? Ele fala com o rei e diz que Deus está dando uma ordem, e que durante um tempo não ia chover mais em Israel, haveria uma grande seca, em consequência disso fome, enfim, outras situações. E conforme Elias falou, Deus fez. E nesse período Elias se isolou no local, perto de um riacho, e durante muito tempo Deus trouxe para ele, através de corvos, pão e carne, e ele bebeu ali daquele riacho, e até um tempo em que o riacho secou, e ele saiu caminhando e chegou até um outro local, e Deus disse que ele deveria conversar ali com uma viúva que não tinha nada também, ela só tinha ali uma comida para comer uma vez só e depois morrer junto com o seu filho. Mas Deus deu uma palavra para Elias, ele profetizou para aquela mulher, e Deus prosperou, e eles ficaram ali por mais de ano
comendo de um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e Deus sustentou e Deus abençoou. Só que chegou o tempo em que Deus disse: agora é a hora de você ir conversar com Acabe. Acabe estava revoltado, ele estava perseguindo Elias, ele tinha mandado gente perseguir, ele estava revoltado, dizendo que Elias era a causa daquele problema, que Elias era o culpado. Quando ele se encontrou com Elias, o rei de Israel disse: você é o culpado, tudo o que está acontecendo acontece por sua culpa. Na verdade não era, o culpado era o próprio rei Acabe, que se aliou a Jezabel, sua esposa, para pecar contra Deus. E a palavra diz que todas as vezes que o povo de Israel deixasse a Deus, muitas coisas ruins aconteceriam. Lá em Deuteronômio 28, diz que se eles ouvissem a voz de Deus, teria chuva no tempo certo. Mas se eles desobedecessem a Deus e seguissem os outros deuses, o céu se fecharia como bronze, não choveria. Enfim, estava tudo escrito. Mas Acabe acusava Elias. E aí a gente conhece aquele episódio, um dos episódios mais bonitos da história bíblica, que Elias diz para Acabe assim: olha, nós vamos resolver essa questão. Traga os profetas de Baal até o Monte Carmelo, traga também os profetas que comem na mesa de Jezabel, que eram mais 400, e nós vamos ao Monte Carmelo, e aí a gente vai decidir quem é de Deus e quem não é. Ele fez um desafio, e Acabe conseguiu levar 450 profetas, os outros que acompanhavam mais Jezabel não foram. Eles foram para o desafio, e Elias chegou ali, o povo se juntou ali, Elias desafiou o povo para tomar uma decisão, mas a Bíblia diz que aquele povo não respondeu nada, não queria se decidir, estava inseguro, e aí começou o desafio. Elias deixou ali um altar e disse para aqueles homens: vocês vão orar, clamem ao seu Deus, e o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aqueles profetas de Baal, 450 profetas, aceitaram o desafio. E a Bíblia diz que durante toda a manhã, até passar a hora do almoço, eles ficaram clamando, gritando, dançando, pulando. Chegou uma hora que nada resolvia, o altar estava ali, não tinha nem faísca, nem fogo, nem nada. Eles começaram a se cortar, num ritual ainda mais agressivo, para ver se havia alguma resposta, e não houve. E do outro lado, Elias zombava, Elias achava engraçado, falava: chama mais alto, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele viajou, né? Para a gente pode parecer estranho, mas a cultura daquele povo era que o Deus deles às vezes viajava, que o Deus deles também às vezes dormia. Para a gente isso nos parece estranho, mas era uma realidade para a fé que aquelas pessoas tinham. Elias estava completamente seguro que Deus iria responder. E depois ele falou: chega, agora é a minha vez. E Elias fez conforme tudo Deus havia ordenado. Restaurou o altar, fez um altar com pedras não preparadas pelo homem, pedras brutas, 12 pedras, numa referência às tribos de Israel. Ele preparou tudo, colocou um altar, ele deixou o sacrifício ali, preparou, e para não haver nenhuma conversa de que ele estava fraudando o processo, ele jogou água em cima do aquele holocausto, e fez um rego, encheu de água em volta, pedra, lenha, o animal, todo cheio d'água, e ele fez somente uma pequena oração. A oração de Elias não durou 30 segundos. Eu lembro bem quando o nosso pastor, o missionário Paulo Roberto falava sobre isso, né? Uma oração tão pequena, de menos de 30 segundos, mas uma oração poderosa. Sabe por quê? Porque Elias já tinha comunhão com Deus. Ele não foi buscar comunhão com Deus lá em cima do Monte Carmelo. Que tem gente que na hora do problema, na hora do enfrentamento, é que ele vai buscar comunhão com Deus. Elias não precisava. Elias já estava em comunhão com Deus. Ali ele só deu a palavra, deu o comando, fez oração, e a Bíblia diz que desceu o fogo do céu, queimou o altar, queimou a lenha, queimou a pedra, secou a água. E quando o povo viu aquilo, o povo começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em resposta à pergunta que ele tinha feito anteriormente: se vocês vão servir a Deus, vão ficar entre dois pensamentos até quando? Naquela hora o povo não respondeu nada, mas depois que eles viram o fogo descendo dos céus, eles gritaram, sem ninguém precisar perguntar de novo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ali viu aquele resultado, ficou feliz, sabia que agora
ele poderia orar de novo para vir chuva, porque não vinha chuva porque o povo adorava Baal. Quando o povo disse que iria adorar a Deus, agora a maldição estava quebrada. E Elias começou a orar, né? E aí tem aquela outra história também. Ele ficou ali ajoelhado com a cabeça no meio das pernas, orando e pedindo para Deus: Deus, manda chuva, manda chuva. E ele mandou o seu ajudante ali olhar lá em cima: você está vendo alguma nuvem? Ele: não estou vendo nada. E o rapaz voltava. Por 7 vezes ele mandou o rapaz ir lá e olhar. Na 7ª vez o rapaz disse assim: olha, eu vejo uma nuvem bem pequena. Ela é uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E Elias falou: esse é o sinal que Deus está dando. Vamos nos levantar, que Deus vai mandar uma abundante chuva. E foi o que aconteceu. Veio um temporal, uma chuva, depois de 3 anos e meio que não chovia, em resposta à oração de Elias. Aí você fala: pastor, que coisa linda, que coisa bonita. Espera aí, pastor, mas é o mesmo Elias do capítulo 19? Eu estou citando essa história para vocês do holocausto, do desafio, da oração, da pequena nuvem, a abundante chuva, no capítulo 18. Na sequência, aconteceu o quê? Acabe foi embora para casa e se encontrou com Jezabel. E ele contou: olha, Elias derrotou e envergonhou os profetas de Baal, foram todos mortos. Morreu todos os 450 profetas, todos morreram lá na hora, acabou tudo. Ela ainda mantinha um grupo de pessoas que ela alimentava, que ela sustentava, os outros profetas também. Nessa hora, Jezabel ficou com um ódio maior ainda, porque nela estava um espírito maligno muito forte, um principado poderosíssimo sobre a vida dela. Prova é que lá no Novo Testamento ela é citada mais de uma vez como referência de alguma coisa muito má. E naquele momento, ela decreta uma ordem dizendo o seguinte: que hoje, até hoje, este homem tem que morrer, e deu uma ordem para que ele fosse morto. Nesse momento a notícia chegou até Elias, não sei como, quem contou, quem falou, o que aconteceu. Nesse momento a notícia chegou até Elias, e nessa hora Elias desabou. Como assim, pastor? Elias desabou. Verdade, esse mesmo Elias que enfrentou Acabe, que enfrentou os profetas de Baal, esse Elias que profetizou que não ia chover, e depois comeu comida que o corvo trouxe, bebeu água no riacho, ficou mais de ano morando na casa viúva, comendo de uma porção de farinha e um pouquinho de azeite, enfim, tanta coisa. Orou, e o filho da viúva ressuscitou, tanta coisa aconteceu com Elias. Agora a Bíblia diz que Elias fugiu, e ficou andando um dia inteiro pelo deserto, fugindo de Jezabel. E aí começa a parte que nós lemos. Ele orou e disse para Deus: Deus, é melhor que eu morra. Pastor, como isso é possível? Irmãos, é por isso que eu quero falar para vocês sobre cicatrizes, sobre problemas que nós enfrentamos nessa vida. Às vezes nós criamos uma expectativa tão grande com alguma coisa, e nem tudo sai do jeito que nós queremos, nem tudo sai do jeito que nós imaginamos. Deus tem a sua maneira de agir, Deus tem o seu tempo para fazer as coisas. Elias achava que tudo seria resolvido num dia só. Ele esperou, orou, confiou em Deus, dependeu de Deus, né, como nós já citamos aqui. Mas naquele momento, uma grande parte do problema estava resolvido. O princípio de Deus estava sendo estabelecido ali, e em breve tudo estaria resolvido. Mas naquela hora, porque ele criou uma expectativa que tudo seria do jeito que ele imaginava naquela hora, e não foi, ele se entristeceu e ele pediu a própria morte. Queridos, às vezes nós olhamos para as situações que nós passamos na vida, problemas, dificuldades, e vou falar agora, nós somos um RCE, que é uma reunião de obreiros, de líderes, como eu disse a semana passada, pessoas que cuidam de pessoas, pessoas que ganham pessoas, né? Às vezes líderes de departamento e até pastores. E a verdade é a seguinte: se você está na obra de Deus, servindo a Deus, você vai tomar muita paulada na cabeça. Se não tomou, vai tomar. Ai, pastor, eu queria uma palavra de ânimo, você vai dar uma palavra de derrota dessa? Não, eu estou te preparando, porque o campo de batalha é assim. Nós enfrentamos muitas dificuldades.
O diabo não entrega uma vida de graça. Ele vai lutar, ele vai brigar, ele vai tentar te impedir. E nessa batalha que nós temos contra o mal, para realizar a obra de Deus, nós sofremos, às vezes, muitos ferimentos. Mas se nós continuamos trabalhando e servindo a Deus, esses ferimentos passam e ficam só as cicatrizes, só as lembranças. Você olha para o machucado, você fala, isso aqui foi assim. E pronto. Né? Por quê? Você está vivo, está aqui, está vivendo. A cicatriz está ali, mas você continua a vida. Então, nós como obreiros, passamos por muitas dificuldades, coisas que nós vivemos, coisas que nós passamos, coisas que nós sonhamos e não deram certo, coisas que nós não sonhamos, e Deus fez muito além do que nós podíamos imaginar e nos abençoou, e a gente vai tocando a vida, e vai levando a vida. Ergue a cabeça aqui, luta ali, enfrenta o diabo. Às vezes uma alma tem um preço tão caro. São pessoas que Deus quer alcançar, mas essas pessoas estão presas na mão do diabo. É uma batalha espiritual, uma luta, uma guerra, uma coisa pesada. Às vezes nós nos ferimos, às vezes isso nos custa relacionamentos, às vezes isso nos custa coisas tão difíceis. E isso nos deixa marcas, como eu disse, nos deixa cicatrizes. Mas a questão é, como é que nós vamos lidar com as cicatrizes? Esse é o ponto que eu quero falar com vocês. Como é que eu lido com as cicatrizes? Quando eu olho para isso, eu falo, puxa vida, passei por isso, mas Deus me fortaleceu, Deus me deu força, e eu me levantei, e continuei lutando, e conquistei a vitória. Aquilo que parecia que estava perdido, Deus me deu força, Deus me restaurou, Deus me curou da minha ferida, e ela está só aqui com uma cicatriz, não é mais uma ferida, ela não está aberta mais, é só uma ferida, é só uma lembrança, mas isso aqui prova que Deus está comigo, e eu lembro do fruto, o resultado do meu trabalho, e falo, eu preciso continuar, porque eu sei que dói na hora que a gente apanha, é difícil na hora que a gente está na luta, às vezes nós nos sentimos sozinhos, existem lutas que literalmente ficamos sozinhos, sem uma pessoa para nos acompanhar, talvez sem alguém para orar por nós, como Elias reclamou aqui para o Senhor, estou sozinho, mas na verdade nós nunca estamos sozinhos, não estamos falando só de Deus, não. Deus sempre prepara pessoas para estarem orando por nós, para estarem nos abençoando, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba, Deus tem uma rede invisível de intercessão, Deus aciona as pessoas para orarem por nós, Deus aciona, assim como Deus já chamou você, que está me ouvindo agora, já me chamou também, para orar por uma situação que às vezes você nem sabe, às vezes Deus te acorda de madrugada para você orar por alguém, às vezes você nem sabe quem é a pessoa, você ora em línguas, né? Há aquela pressão, aquela angústia no coração, você não sabe o que é, e você ora, aí de repente passa. Deus está intercedendo através da sua vida, para uma pessoa, Deus está libertando alguém, livrando alguém, abençoando alguém, e assim é com a gente também, nas nossas lutas, pode parecer, mas nós nunca estamos sozinhos. Elias sentiu assim, mas Deus falou, não, você não está sozinho, existem 7.000 pessoas que não dobraram os joelhos para Baal. Existem pessoas, viu, bispo, que desistem do ministério, da sua célula, da sua liderança, do seu trabalho, porque eles falam assim, eu estou sozinho, ninguém se importa comigo, viu, bispo, o senhor não está me vendo, aí o meu pastor não me reconhece, ninguém está me vendo. Eu digo para você que isso não é verdade. Primeiro, o reconhecimento vem de Deus, é a primeira coisa. Pode ser que você não esteja sendo reconhecido pelo seu pastor, ou por ele. Pode ser. Às vezes o pastor reconhece, mas também não tem que ficar passando a mão na sua cabeça a vida inteira. Também tem isso, né? Mas sozinho você nunca está, porque Deus sempre está levantando guerreiros e intercessores de oração para abençoar a sua vida. Não desista, não entregue os pontos, não olhe para essa ferida, né? Não olhe para essa cicatriz como se fosse o seu fim. Essa cicatriz mostra que você é um guerreiro. Essa cicatriz mostra que você é um vencedor. Essa cicatriz mostra que você é uma pessoa que está lutando ao lado de Deus. Que você tem uma história, viu? Quem não tem cicatriz não tem história na guerra espiritual. Quem não passou por algum perrengue, por uma luta, por uma batalha espiritual, na verdade, não está trabalhando para o reino de Deus. Existe uma geração nos nossos dias que é a geração mimimi. Pastor, o que é a geração mimimi? São aquelas pessoas que não pode passar por nada, que ele fica triste, ele quer deixar a igreja, vou mudar de igreja, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Queridos,
Entenda uma coisa: as lutas, os problemas, as dificuldades, elas fazem parte do nosso currículo. O seu currículo não é feito só de, eu venci isso, eu canto bem, eu sei pregar bem. O meu currículo diz o seguinte: tomou paulada, lutou, esforçou, teve lugar que deu certo, teve lugar que não deu certo. Irmãos, não é isso que vai nos fazer parar. Deixa eu contar uma história aqui para vocês, pessoal, né? Algumas pessoas, alguns irmãos, em algum lugar que eu já falei, até conhecem. Algum tempo atrás, eu recebi do apóstolo Doriel de Oliveira uma incumbência. Foi uma das últimas incumbências que ele deu para um pastor, porque pouco tempo depois ele acabou falecendo, né? E ele me mandou para uma cidade aqui no interior para dirigir uma igreja. E essa igreja estava fechada. Tinha lá 2 pessoas, 2 obreiros, pessoas muito queridas, muito especiais, que tomavam conta da igreja no sentido de cuidar, para não ter problema, mas a igreja estava fechada, não estava tendo culto, reuniões, né? E eu assumi lá. Pouco depois que eu assumi aquele lugar, apareceram mais 2 pessoas, e eu fiquei durante um tempo lá sendo pastor de 4 pessoas. Só que esse casal, eles trabalhavam, a esposa trabalhava num hospital, então ela tinha plantões, nem sempre ela podia estar no culto na igreja. E o marido dela trabalhava numa farmácia, que também tinha plantão. Então, às vezes, calhava deles 2 não estarem na igreja. Então, o meu culto de domingo era quase uma live. Eu já estou preparado para a live, viu, bispo? Eu estou descolado para a live. Eu treinei lá em Porto Ferreira, fazer reunião com pouca gente ou com nenhuma. Como assim, pastor? Você chegou a fazer reunião com nenhuma pessoa? Fiz também. Quando digo nenhuma, sim. Minha esposa sentada ali, eu fiz a reunião inteira. Mas nesse dia, né, estava lá só um rapaz. Desse casal que começou a ir à igreja, a moça não foi o rapaz. E o meu filho era menor, o Natan, e ele dava um trabalho, irmãos. Se a igreja com pouca gente, você não podia deixar uma criança correndo. Lá ficava na porta do lado de fora da igreja. Então estava eu fazendo a reunião e esse rapaz sentado aqui, né, ali no banco da igreja, e eu fazia a reunião inteira, como se tivesse a igreja cheia. Orava, tocava, cantava, fazia o louvor, pregava, tirava oferta, igual um culto normal, com 1h30 eu fazia, igualzinho eu faria em outra igreja, com uma pessoa. Disse negócio, vou fazer uma oração para você que só tem uma pessoa, não, fazia a reunião todinha. E eu toquei, cantei, orei, aí comecei a pregar. E estou pregando, e estou falando, não sei o que, Deus abençoa, tal. Eu estou falando, dali a pouco o rapaz levanta e vai no banheiro. E eu estou pregando. Wagner, já imaginou isso? Eu estava pregando para ninguém. Ninguém. Eu estou falando, Senhor abençoa, o rapaz saiu, foi lá no banheiro, lá do outro lado, e eu estou lá falando com o salão vazio. Minha esposa estava lá fora, com o Natan, e o rapaz que estava ali levantou no meio da pregação e foi no banheiro, e eu continuei pregando. Alguém fala, pastor, que misericórdia, tem gente que ri. Eu dou risada, porque a coisa mais divertida que existe é a gente rir da gente mesmo. É legal isso aí. Mas na hora eu tomei aquele susto. É muito rápido a reação que a gente tem, né? Mas irmãos, na hora eu continuei pregando, como se o rapaz estivesse lá. Não parei de pregar, vou parar, vou esperar o rapaz voltar para a reunião. Não, eu continuei pregando, né? Aí daqui a pouco ele voltou, sentou de novo, fiz a reunião todinha. Depois começou a vir um pensamento na minha mente: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você já foi pastor com igreja com mais de 500 pessoas. Já foi pastor com igreja com 3 pessoas, com 10 pessoas, com 50 pessoas, com 200 pessoas. E você está fazendo o que aqui? Mas irmãos, eu não aceitei aquilo para a minha vida. Quando eu falo não aceitei, não é que pregar para uma pessoa é uma coisa ruim. Não, irmãos, eu prego tranquilamente. A questão que o diabo queria fazer na minha mente, o quê? Que aquilo se tornasse uma ferida. Lógico, que é ruim, claro que é, irmãos. É chato pra caramba. Todo pastor sonha com a igreja lotada. Os pastores estão sofrendo nas lives hoje para pregar para os bancos, né? Quando fala pregar para o banco, é uma força de expressão. Está pregando para o povo que está do outro lado, mas a gente vê banco, né? Mas eu não aceitei aquilo para a minha vida, que o diabo fizesse com que eu sentisse pena de mim mesmo.
Irmãos, isso é uma artimanha do diabo para poder deixar uma ferida aberta em você, para você ficar com pena de você. Ai, está vendo? Ninguém vê o meu esforço, ninguém se importa comigo. Será que vale a pena o que eu estou fazendo? Será que é importante o meu trabalho? Eu me preparei, eu preparei uma mensagem, eu fiz a reunião na célula, eu fui lá, eu preparei, eu organizei, eu li a mensagem, eu orei, eu jejuei ontem, eu fiz até um bolo especial, mas não veio ninguém novo na célula. Até o meu discípulo faltou. Eu não vou fazer mais célula, vou entregar essa célula porque eu sou um fracasso. Olha aqui Elias falando isso, irmãos. Eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, é melhor eu morrer. Isso não é uma cicatriz, isso é uma ferida aberta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus é o Deus que cura. Tem ferida hoje, amanhã é só cicatriz. Hoje está aberto, hoje está doendo, hoje está sangrando, mas amanhã ela vai estar curada em nome de Jesus, porque nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que renova a mente. Não deixe o diabo mentir para você dizendo que você é um fracasso, que você não pode, que você foi envergonhado, que você está humilhado, que a obra que você fez não é completa, que Deus não está com você, que você está sozinho. Isso é uma mentira do diabo. Você precisa ter cicatrizes sim, marcas de que você teve uma experiência sobrenatural com Deus, que Deus usou você e o pau quebrou, e teve briga, o diabo se levantou, e teve problema sim, mas não tem mais ferida, tem cicatriz. Cicatriz, já fechou, já não tem mais nada, já passou. Você olha, eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, eu olho, ela não dói mais, e eu lembro dessa cicatriz. Sabe como foi, bispo? Estilingue. A pedra escapou e pegou na minha mão. Eu fui vítima de mim mesmo, viu, Davi? Eu acertei eu mesmo, né? Então eu tenho algumas cicatrizes de machucado, de jogar bola. Tem uma cicatriz de uma cirurgia que eu fiz de apendicite, está aqui, ó, né? Uma cicatriz. Mas, irmãos, é uma cicatriz, não tem mais nada. Então, eu quero desafiar você a levantar a cabeça e pensar o seguinte: que as cicatrizes não sejam feridas abertas, que não sejam motivos para você ficar triste, chateado, desanimado, querendo entregar o seu cargo, querendo entregar a sua célula, querendo entregar a sua liderança, porque alguma coisa não deu certo. Sabe por quê? Elias queria desistir, mas Deus o chamou para perto e falou: Elias, eu tenho um desafio para você. Eu não acho você fracassado, eu tenho um desafio muito maior. Você vai ungir rei, você vai ungir o rei da Síria, você vai ungir o rei de Israel, e você vai levantar um sucessor para o seu lugar. E a partir dali Elias se despertou, Elias se renovou na sua fé, saiu dali, e Deus operou muitos milagres através da vida dele. E o final de Elias, irmãos, não foi um morto numa caverna como um Zé Ninguém. Sabe como é que foi a morte de Elias? Na verdade, nem foi morte. Ele foi levado numa carruagem de fogo. Quem teve a morte mais espetacular da história bíblica, nem é morte, né? Foi Elias. Você conhece algum episódio na Bíblia, alguém ser levado numa carruagem de fogo e ser levado aos céus? E Elias queria morrer no anonimato, perdido, como um fracassado e como um derrotado, jogado numa caverna lá no meio do deserto. E eu quero dizer para você: você não foi gerado por Deus, você não nasceu para morrer numa caverna, esquecido, para morrer no deserto. Você nasceu e viveu e vai viver muito mais para fazer grandes obras para o Senhor. Você vai levar com você muitas cicatrizes e não feridas, porque Deus vai honrar você. Eu quero avançar rapidamente aqui no meu texto bíblico, que eu tenho mais coisa para falar ainda, né? Eu sou pastor e me empolgo, né? Nessa pandemia a gente fala menos do que estava acostumado a falar, então a gente quer falar tudo de uma vez só. Eu quero mostrar para vocês um caso oposto desse. Como oposto? De alguém que tinha muitas cicatrizes, mas mostrava as cicatrizes com orgulho. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim, 2 Coríntios 11, 23. É o apóstolo Paulo quem está falando. Diz assim, eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco,
pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura na muralha e assim escapei do governador. Gente, para pensar. Olha o currículo de Paulo. Olha o currículo de Paulo. Aqui, trabalho mais do que todos. Estive mais vezes na cadeia do que todos eles. Isso é currículo? Hein? Era alguma coisa para alguém se vergonhar. A geração mimimi falava, isso é derrota, isso é vergonha. Não vou mais servir a Deus, porque imagine, eu estou fazendo coisa boa para Deus, como é que eu vou receber isso? Como é que eu vou passar por isso? Aqui, diz assim, tenho sido chicoteado muito mais do que eles. Quer dizer, eles apanharam, eu apanhei mais. Ele diz assim, e muitas vezes estive em perigo de morte, correu risco de morte. Quem é que está passando perigo de morte hoje em dia? Aqui na nossa igreja, no Brasil, quem é que está correndo risco de morrer? São raras as pessoas, irmão, não somos nós. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. Irmãos, havia um costume de uma punição que os romanos davam, que eram 40 chibatadas, mas para eles não serem injustos, eles davam 39, porque de repente podia errar a conta. Então eles davam 39. Paulo levou 5 surras dessas, hein? Quase 200. A gente assiste aquele filme, né, de Jesus levando uma quarentena. Jesus levou uma quarentena, né, tipo aquilo. Paulo levou aquilo 5 vezes. 5 vezes. Será que Paulo tinha cicatriz? Você acha, Estela, que Paulo tinha alguma cicatriz? Irmãos, acho que o cara tinha só cicatriz, gente. Né? Ele não tinha corpo, mas ele só tinha cicatriz. Olha aqui, Aqui, 3 vezes os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. Essa vez que ele foi apedrejado, irmãos, ele foi dado como morto. Arrastaram o corpo dele e jogaram para fora da cidade. Ele era considerado uma maldição. Arrastaram o corpo dele e jogaram fora da cidade. Ele foi apedrejado e foi dado como morto. Jogaram ele fora da cidade. Aí estava lá, daqui a pouco levantou, acordou e tocou a vida e continuou. Né? E diz assim, 3 vezes o navio em que estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Irmão, fala a verdade. Esse Paulo era zicado, não era? Hein? Alguém podia falar, caramba, que cara azarado. Irmãos, isso não é azar.
Isso mostrava, essas cicatrizes, essas marcas mostravam que ele foi um grande guerreiro. Isso aqui não é derrota. Paulo não está chorando. Ai, eu apanhei. Tenha pena de mim. Eu sofri tanto por causa do evangelho. Não, está dizendo, eu sofri. Eu sou o apóstolo, ele está defendendo o seu apostolado. Eu sou um líder, eu passei por isso. Que quem é de Deus passa por isso. Quem luta por alma passa por isso. Quem enfrenta o diabo passa por isso. Ele tinha cicatrizes, não tinha nenhuma ferida aberta. Eram cicatrizes de um guerreiro, de um lutador. Não olhe para você com pena, com autopiedade. Olhe para você como um guerreiro, com alguém chamado por Deus. Agora você pode estar sangrando, agora você pode estar ferido, agora você pode estar passando por um perrengue, você pode tomar um monte de paulada, mas você vai se levantar em nome de Jesus. Você não vai ficar prostrado, porque Deus não deixa os seus filhos prostrados. Nenhum filho de Deus se perde por fazer a obra de Deus. Você é um vencedor. Não é que você será um vencedor, você já é um vencedor por fazer parte da família de Deus. Olha a lista de Paulo, irmãos. Terminou ou não? Muitas viagens que fiz tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios judeus. Quer dizer, o meu povo, o povo da minha terra me persegue. Ele fala, e também pelos não judeus. Quer dizer, tanto na minha terra como fora da minha terra, eu estou passando perigo de morte. Ele continua, tenho estado no meio de perigos nas cidades, no deserto e em alto mar. Fala para mim, gente, esse cara ia para onde? Se o cara passou perigo na cidade, perigo no deserto e perigo no mar, para onde esse cara ia? Hein? Para onde eu vou, passo perigo, sabe por quê, irmãos? Por onde Paulo ia, ele pregava o evangelho. Por onde Paulo passava, ele abençoava alguém. Ele levava a cura, levava a libertação, ele formava discípulos, ele formava líderes, ele abria igrejas. É por isso que Paulo passava. Irmãos, naquela história que ele, uma história narrada no livro de Atos, em que ele está preso no navio, Deus fala com ele, ó, não vai morrer ninguém. Ele estava preso no navio, estava algemado no navio, mas Deus falou com ele e ele pregou para as pessoas. Ele estava fazendo a obra de Deus, mesmo como um preso, ele estava pregando para aqueles que o prenderam. Então, irmão, não tinha lugar onde Paulo não passasse perigo, sabe por quê? Porque Paulo pregava em todo lugar. Está cheio de obreira e obreira fugindo para não passar perigo, para não enfrentar o diabo, está com medo do capeta, viu? Não quer, aí não quero mais cuidar dessa célula, viu, bispo? Porque depois eu comecei a cuidar da célula, é tanta luta, é tanto problema. Para com isso, deixa Deus curar essa ferida para ser uma cicatriz, para ser só uma lembrança, viu? Não pare de fazer a obra de Deus. A única maneira de parar as lutas é se você desistir de fazer o que Deus quer que você faça. E meu conselho para você é: não faça isso, não se acovarde. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é digno. Então não faça isso por medo, sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedores. Você pode apanhar hoje, você vai se levantar amanhã, e amanhã você vai estar mais forte do que hoje. Porque a luta que você passou hoje, o problema que você passou hoje, vai transformar você numa pessoa mais forte para amanhã. O que você hoje foi aparentemente envergonhado, amanhã vai ser vitória, amanhã vai ser orgulho, amanhã vai ser bênção. Aquele problema que você enfrenta hoje, amanhã ele vai estar no passado e você vai comemorar as almas que você ganhou. Essa luta que você está passando, o diabo quer fazer você desistir de interceder, de orar, de visitar, de cuidar dessa família. Mas se você não ceder, se você não desanimar, essa família vai ser salva, essa pessoa vai ser transformada e vocês vão adorar a Deus na presença do Senhor. E no último dia haverá celebração quando você encontrar com o Senhor e você vai levar essas vidas diante de Deus. E aí você vai ver o que é vitória. Então, não deixe as cicatrizes serem marcas ruins na sua vida. Não sejam feridas abertas, mas sejam cicatrizes que mostram que você é um guerreiro, que você é um vencedor, que você é um conquistador, não é? Paulo está dizendo que ele foi perseguido, que ele passou por situações difíceis, até pelos seus próprios irmãos. Ele diz assim, ó, aqui, ó, e também perigos causados por falsos irmãos, viu? Tenho tido trabalhos e canseiras,
Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas outras coisas, ainda me pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Então veja o currículo de Paulo, veja as marcas, as cicatrizes, mas ele não está falando isso aqui para o pessoal ficar com dó dele, não. Para olhar para ele e ficar assim, e para ter, sabe o quê? Coragem. Quando você conta o seu testemunho, quando você fala para alguém as suas experiências como servo de Deus, como serva de Deus, você conta para as pessoas terem dó de você, ou para as pessoas ficarem animadas, para as pessoas falarem assim, eu quero lutar também, eu quero guerrear também, eu quero ser um obreiro, eu quero ser um discípulo, eu quero fazer a obra de Deus. Tudo depende de como você conta. Sabia disso? Quando a gente ouve, nós temos um DVD que foi feito há alguns anos aqui na igreja, não aqui, mas né, na nossa igreja no Brasil, a partir do nosso bispo, gravou com os pioneiros. Você vê eles contando as experiências, irmãos, é luta, é problema, é cadeia, é prisão, acusação, um monte de coisa. Mas nenhum deles conta assim, sabe, bispo, eu fiquei tão triste, isso foi tão mal para mim, até hoje eu não esqueço disso, que isso dói no meu coração. Assista esse DVD dos pioneiros da fé, histórias de fé. Se você não tem, procure, na igreja tem esse DVD, e você vai ver eles dizendo o seguinte, eu passei por isso, por aquilo, mas foram almas, foram vidas. Dessa igreja aqui, que eu passei uma luta, fui preso, fui acusado, fui expulso da cidade, dali nasceu obreiros, pastores, missionários, dali daquela igreja gerou dezenas e centenas de outras igrejas. Assim é a história daqueles que servem a Deus. As cicatrizes ficam, as lembranças não se apagam da mente, mas não doem mais porque a ferida não está aberta, porque os vencedores têm cicatrizes, sim, viu? Não é que vai apagar, mas aquilo o motiva a continuar, e aquilo motiva os outros a continuar. Para de mimimi, para de reclamação, para de desanimar as pessoas que andam com você. Seja um guerreiro, seja uma pessoa corajosa, seja uma pessoa ousada, e creia no poder que Deus colocou na sua vida, e sonhe com o que Deus vai fazer com você. O que está passando agora está te preparando para o lugar que você vai chegar lá. Porque para crescer espiritualmente, para ser um guerreiro espiritual, para ser um conquistador espiritual, você não pode ser mimimi. Os de mimimi ficam no meio do caminho, os desanimados ficam no meio do caminho, os que ficam murmurando ficam no deserto. Só os vencedores chegam do outro lado, a terra prometida. Eu quero finalizar lendo uma referência bíblica com vocês para nós orarmos. Abra sua Bíblia em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, verso 19. Diz assim: eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso o seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. Aqui, irmãos, Jeremias está dizendo o seguinte: se eu ficar lembrando de situações difíceis que eu passei, e ficar alimentando isso dentro de mim, eu vou ficar mal. Mas a resposta para mim é o quê? Mas, verso 21, mas a esperança volta quando penso no seguinte. Esse texto está na linguagem de hoje, que fala, volta a esperança. É um texto mais conhecido como, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não é? Então, queridos, que você não traga pensamentos de fracasso. Cada situação que você passou, mesmo que aparentemente você não venceu, se você está aqui até hoje, é porque se tornou mais forte, você continuou, você ficou mais experiente, Deus te preparou para grandes vitórias, para grandes bênçãos. Traga à sua memória a promessa de Deus. Aqui ele diz assim, mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Na outra linguagem diz assim: as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O seu tempo não acabou, o seu ministério não chegou ao fim. O Senhor vai renovar a sua vida, o Senhor vai abençoar a sua vida, essa ferida vai sarar, será uma lembrança, será uma cicatriz somente, porque Deus tem muito mais para você. Assim como Deus tinha para Elias, ele queria morrer,
mas Deus tinha muitas coisas para fazer através da vida dele e uma morte gloriosa. Deus tem muito mais para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta noite. Tu és o Deus da nossa esperança, o Deus em que nós confiamos. Sabemos, ó Deus, e o Senhor nos preparou para isso, que passaríamos por muitos problemas, dificuldades, lutas. Nós enfrentaríamos o inferno, enfrentaríamos o capeta, enfrentaríamos pessoas. Pai, amigos se tornariam inimigos, irmãos nos perseguiriam. Isso faz parte da palavra e da preparação que o Senhor Jesus nos trouxe. Sabemos, ó Deus, que nesta hora, quando nos ferimos, quando nos machucamos, quando nessa luta, Senhor, nós temos a sensação de perda, de derrota, o Teu Espírito Santo nunca nos deixou. Nós nunca ficamos sozinhos. O Senhor também levanta intercessores e guerreiros para orar por nós. E eu lhe peço nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha trazer o conforto para esse coração. Essa pessoa que nesse momento está ferida, está machucada, está pensando em desistir, talvez até já entregou, já desistiu. Mas, Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo eu te peço, renova a alegria no coração dessa pessoa, renova a esperança, renova a fé, renova a confiança na vocação, no chamado, no ministério dessa pessoa agora. Arranca todo espírito de mentira, de engano, espírito de autopiedade, sai dessa vida agora, em nome de Jesus. Que essa pessoa se levante, que essa pessoa tenha a sua esperança renovada, que essa pessoa se encha com a alegria do Espírito Santo. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que a Tua alegria venha e fortaleça essa vida agora, Pai, em nome de Jesus. Que essa pessoa retorne ao seu trabalho, ao seu ministério, que ela retome as suas funções, que ela procure o seu pastor e diga: eu quero continuar, eu desisti, mas eu quero voltar, porque Deus tem coisa melhor para mim, Deus tem um plano melhor para a minha vida. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, renova as nossas forças, Senhor, para que possamos caminhar, para que possamos correr, para que possamos voar como as águias. Nós lhe pedimos nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus.